Mas na prática você tem que saber conversar com o empresário. E o empresário, ele quer ouvir de economia, ele quer ouvir de contabilidade, junto com economia, com estratégia, com administração, com RH. É você fazer esse ecossistema e você trazer para ele de informação. E explicar para ele que aquela informação solta na cabeça dele não vai servir para nada, porque ele precisa de pessoas que apliquem no dia a dia. Então, eu acho que é isso que eu gostaria. Mais um episódio do Record Jurídico, hoje recebendo, eu acredito que mais do que um advogado, um consultor de empresas. A gente vai falar muito sobre sair do litígio e ter uma empresa saudável e protegida na questão de consultoria. É um prazer receber você aqui hoje, doutor Leonardo Carvalho. Seja prazer meu, David, tudo. Prazer é meu participar desse podcast aqui, que já é reconhecido aqui no Teresina e no Piauí. Nesse formato de podcast, que é um formato hoje super atual e bem dinâmico e bem fácil, palatável para todo mundo, né? Pode ser escutado em qualquer lugar, visto, né? Então eu fico muito satisfeito de estar aqui e poder contribuir de alguma forma aí com os seus ouvintes. Para começar esse episódio de hoje, eu queria que o senhor... Vamos começar por aí. Instituto IDP, mentoria com Gilmar Mendes... Fala um resumo da qualificação, por onde é que você tem andado. Meu amigo, isso aí já é o final, já é a cereja do bolo, mas antes a gente tem que engolir alguns sapos. Mas assim, eu tenho uma sorte, eu acho, assim, de desde muito cedo ter me decidido a ser advogado, sabe, Davi? Então, desde a faculdade eu já sabia que queria ser advogado. Tanto que eu ficava querendo chamar a atenção dos professores que eram advogados e tinham escritórios bacanas, que eu digo, um dia eu vou ser estagiário. E assim aconteceu, graças a Deus eu comecei a estagiar já muito cedo no escritório ligado ao direito empresarial, com o qual ainda hoje eu trabalho. E lá fiquei, trabalhava 2 turnos, era muito bacana, porque naquele tempo o salário mínimo era baixo, aí o cara pagava um salário mínimo para o estagiário, aí eu trabalhava 2 turnos, ganhava 2 salários mínimos, e não tinha despesa nenhuma, eu era um rico, estudante rico. Mas assim, aprendi bastante, lá fiquei. E lá eu fiz a primeira pós-graduação em Direito Tributário que teve no Piauí, em 2003 ainda. Eu não tinha nem recebido OAB, essas coisas. E fui porque achava o direito tributário fascinante e era um dos poucos ramos do direito em que você podia prospectar cliente de uma forma saudável. Você podia apresentar, você não precisava esperar que o cliente tivesse um problema para ele procurar. Você já poderia ir lá e dizer, aqui você está pagando, o custo tributário está muito alto. Então você já tinha uma participação ativa no dia a dia do negócio. Fiz essa pós-graduação, depois eu digo, eu vou agora ser professor, né? Quem sai da Universidade Federal do Piauí, normalmente eu saía traumatizado, na época não tinha aula, né? Não tinha muito professor, hoje tem, graças a Deus. E aí eu disse, não, vou ser professor para um dia ir dar aula na Federal. E fui fazer um mestrado com os portugueses na Universidade Autônoma de Lisboa. Aí terminei os créditos e tal, já estava com prazo para fazer a dissertação, mas aí passei por alguns problemas pessoais, terminei que caduquei e não fiz. Não terminei, fui jubilado, tenho uma vergonha disso, mas não parei. Aí você sabe, envolvi com política de classe, e aquilo é um negócio assim viciante, né? Tudo que tem um nome política vicia, cara. Então entrei nesse negócio de política de classe, OAB e tal, e aí me dediquei demais, perdi a eleição, aquela coisa, continuava aquela coisa. E até que nós tivemos aquela gestão lá 16, 18, né, encabeçada pelo presidente Chico Lucas, né, hoje secretário nacional de Segurança Pública. E aí terminou que acabou a nossa gestão, o nosso candidato não foi eleito, infelizmente, Lucas Vila, né, teve um conchavo. Hoje nós somos todos amigos, mas teve um conchavo na época, nós perdemos a eleição. E aí eu fiquei naquela, né, a OAB dedicava muito tempo. E aí, de repente, começou a sobrar tempo. E aí eu digo, cara, isso aqui eu vou fazer meu mestrado. Eu vou virar essa página que eu deixei mal resolvida na minha vida. E foi quando iniciou o mestrado aqui acadêmico em Teresina, junto com o ICEV do IDP, que é o Instituto de Direito Público, né, que tem como um dos seus, vamos dizer assim, baluartes, o ministro Gilmar. E participei da entrevista e consegui entrar no mestrado. E aí, quando eu estava terminando as cadeiras, né, os créditos do mestrado, veio a pandemia. E aí eu acho que o mestrado salvou a minha sanidade mental.
Porque na pandemia, você sabe, todo mundo sabe, a gente ficava muito em casa. Eu tenho trigêmeos, tenho 3 meninos, então era um apartamento e aquele negócio. Então eu me isolava no mestrado, né, na minha dissertação. E no meu projeto de pesquisa já eu enviei para o ministro Gilmar e tive essa felicidade de que ele abraçasse, incentivasse e aceitasse ser o nosso orientador. Então, no finalzinho da pandemia, em 2021, a gente termina o nosso mestrado com o ministro Gilmar sendo o nosso orientador e incentivador de que a dissertação virasse um livro. Mas aí, terminado, eu percebi que estava muito acadêmico e eu tinha que voltar para me atualizar para o dia a dia da advocacia. Então a gente fez mais 2 pós-graduações nesse tempo, uma em Goiás, Instituto Bepos, muito bom, sobre planejamento sucessório patrimonial, né? E uma na PUC do Rio Grande do Sul, em Direito Empresarial. Então, essa é a história, mais ou menos, essa até hoje. Resumiu bem uma história que eu acredito que é muito profunda no direito empresarial. Vamos começar por aí. Você me falou nos bastidores, no off, que acredita que o compliance, né? Sim. Uma palavra, a prevenção é melhor do que remediar depois de entrar com litígio e tal. Como é que você encara que são etapas estruturantes para um médio e microempresário? Eu vou entrar nesse ponto. Sim. Porque é o foco do Piauí. Sim. É micro e médio empresário. Como é que você vê, e principalmente familiares? É importante. O compliance, realmente, esqueci de falar essa parte. Eu passei em 2014, eu fui ao INSPER e fiz um curso executivo sobre compliance. Eu era apaixonado, ainda sou pelo compliance. Hoje é um dos carros-chefes da nossa empresa, do nosso escritório. A gente acredita que eu tento inserir na cabeça de alguns empresários piauienses, hoje já está mais fácil, principalmente com a segunda geração, sabe? Perfeito. Que é mais antenada, de que o compliance ele não é uma despesa, ele é um investimento dentro da sua empresa. Certo? Ele antecipa, né, a concretização de riscos. O que o compliance nada faz é o quê? Você consegue mapear riscos, instituir normativos internos, políticas, processos e controles para que esses riscos não se materializem, né? Você vai mitigar esses riscos. Você vai comunicar aos seus colaboradores para que isso não aconteça. Você vai treiná-los, certo? E você vai apresentar também algo que é uma ferramenta que a gente possui, uma própria, que é um canal de denúncia anônimo, porque você precisa ter esse feedback dos seus funcionários, dos seus colaboradores e dos seus prestadores de serviços, fornecedores, todo o ecossistema que gira em torno dessa empresa. E isso vai calcado basicamente na questão da conformidade legal, mas não só isso, questão ética. E isso tem a ver com reputacional. E cada vez mais as pessoas querem trabalhar em empresas que eles se identifiquem. Uhum. Então, hoje, assim, quando eu era mais novo, o meu maior medo era ficar desempregado. Assim, não vou ter cliente, eu vou viver de quê e tal. Eu converso com muitos jovens recém-formados, eles não têm esse medo. Eles preferem trabalhar onde eles são felizes, onde eles acreditam naquela proposta. É aquela coisa mais assim, romântica até às vezes, né? Mas eu acho isso bacana. E o empresário tem que entender que para ele reter esses talentos, ele tem que fazer essa identificação com o seu colaborador. Ele tem que convencer o seu colaborador que aquilo não é só um negócio para dar lucro no final e pagar a conta. Aquilo tem que ter uma repercussão social positiva. Isso tem a ver com a reputação da empresa. Então, poucos jovens hoje saem da faculdade e se ele tiver 2, 3, 4 lugares para escolher para trabalhar, ele vai trabalhar onde ele se identifique com as bandeiras, com os princípios daquela empresa, que a gente chama com a cultura daquela empresa. Então, se numa entrevista, às vezes, eu já fiz entrevista de advogado que ele me fez algumas perguntas e ele disse, não concordo com o senhor, não quero trabalhar aqui. Não que eu tivesse certo, ou ele certo, ou eu errado, mas ele não se identificou. E ele disse, vou procurar outro escritório. E eu super respeitei. Ele não tinha que ir lá porque ele tinha que ir lá. Então, o empresário, desde o menor empresário, que sempre quer crescer, até o que já está lá em cima, ele tem que ter a empresa dele bem posicionada em termos de cultura, saber comunicar isso para a sociedade, para os seus parceiros e para os seus colaboradores. E com isso, ele encerra um ciclo. Hoje, a maior dificuldade de todos os empresários que você for perguntar, sabe o que é? Gente. Não tem gente preparada. E aí o que é que acontece? Turnover.
Os poucos que estão preparados, eles recebem propostas de outros lugares e vão saindo. E a sua empresa não consegue formar uma equipe. E sem equipe, pode ter inteligência artificial, pode ter o que for. Sem equipe o negócio não anda, sinceramente. Então, estou delongando demais, mas é para dizer que o compliance ajuda a manter pessoas, ajuda a manter parceiros e ajuda a melhorar a sua reputação. E dentro da conformidade, existe a conformidade jurídica. O que eu quero te dizer é que muitos pensam que o compliance é um pequeno bracinho, um dedinho do jurídico. Eu acho que o jurídico está dentro do compliance. Perfeito. O compliance deve ser maior para o empresário. Entendeu? Essa questão da conformidade, da ética, da transparência, né? Bom, enfim, é isso. Vamos começar por aí. Orientação para empresários. Como é que você imagina esse ano 2026 para poder tá comunicando de maneira eficaz o que é que uma empresa de fato necessita juridicamente falando? Olha, esse ano 2026, além de tudo, tem o início da reforma tributária se concretizando. Então, não tem empresa que não pague tributo. Isso é basicamente, né? Só se for uma associação, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim tem obrigações acessórias e tem toda uma transparência que tem que ter. E aí a gente fala também de governança corporativa, que é outra coisa que o empresário não entende. Mas vamos deixar para um segundo momento. O empresário, estava conversando com você ainda há pouco ali nos bastidores. Há estudos que até 2040, 2045, nós vamos ter mais CNPJ no Brasil do que CTPS assinado. Por que isso está acontecendo? Primeiro, nós estamos passando, não sei se é uma fase ou já é uma mudança de perspectiva realmente da cultura brasileira, de que muitas pessoas não querem ser mais empregados. Elas querem ter seu próprio negócio. Empreendedorismo de um homem só, né? Às vezes, ou de duas pessoas. Tudo bem, isso é algo que é até salutar, mas sempre vai ter que ter também trabalhador. Mas assim, quanto mais empreendedores tiverem, individuais ou não, mais CNPJs vão haver. E CNPJ, ele envolve toda uma questão de obrigações legais que tem que estar preparado. Então, antigamente, você ter um bom advogado, você ter uma boa consultoria, uma boa assessoria jurídica, era só para aquelas empresas médias para cima, porque já havia um nível de complexidade muito grande. Hoje não. Hoje, até o microempreendedor, ele tem que ter uma consultoria. Para quê? Para preveni-lo de problema. Porque o grande problema também que nós temos, principalmente aqui no Piauí, as empresas nascem, duram muito pouco e morrem. E elas não morrem, elas nem nascem corretamente, porque elas não nascem planejadas. Elas não duram porque elas não se estruturam corretamente e elas morrem deficitariamente. O que é isso? O empresário suja o seu CPF porque ele não dá a baixa corretamente, ele não dissolve corretamente aquele CNPJ, deixa um esqueleto dentro de um armário e abre um novo CNPJ. E aí abre um novo CNPJ agora o nome da mãe. O outro abre o nome do irmão, o outro bota o nome do filho que é menor de idade. E ele vai criando um estoque de CNPJ, de zumbis, que ficam dentro de um armário, certo? E que um dia isso vai implodir e vai prejudicar toda uma geração futura dele. E isso por falta de quê? De uma assessoria. Hoje, isso é uma assessoria jurídica decente, isso é uma assessoria contábil decente, porque existe até empresa sem advogado, mas sem contador não existe. Sem uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil, a empresa está fadada a se acabar em algum momento. Ele pode ter o melhor produto, a melhor prestação de serviço possível, a melhor equipe até, mas se ele não tiver essa parte de assessoria, ela vai durar pouco e vai deixar ainda um peso nas costas dele, às vezes pro resto da vida. Leonardo, eu sei que é um tema bastante complexo e eu acredito que em 20 minutos, 25 minutos de podcast a gente não vai conseguir elucidar esse tema tão rapidamente. Mas, para finalizar esse podcast, eu queria que você me respondesse o que eu não te perguntei e que é extremamente relevante nesse conteúdo para o empresário. Olha, eu acho que é muito mais da gente... Acho que o papel do advogado hoje, ele tem que ser repensado. Eu acho que nós temos muitos advogados, mas pouco foco, pouca orientação. Quando o advogado ele entende o seu papel, né, dentro do mundo jurídico, ele tem que focar em comunicar corretamente. Ele tem que saber comunicar para o público dele corretamente. No meu caso, eu tenho que saber comunicar bem para o empresário. Comunicar para o empresário envolve não só... É o que eu digo para todo mundo que vai trabalhar comigo.
pense fora da caixa. Não vá conversar com um empresário falando só de direito. Para a maioria dos empresários, fora aqueles que são frustrados porque não fizeram direito, tem aquele sonho, né? Isso é um saco. E isso cheira a problema. É sério, eu tenho cliente que na hora que eu chego ele diz, vixe, lá vem um advogado. Assim, ele já vê o advogado como o portador de uma notícia ruim. Sim. Ele é um mal O necessário. advogado é o portador da notícia ruim e o contador é o cara que emite a DAF. É um robozinho lá e tal. Eu acredito que o meu papel e o papel da advocacia empresarial é reverter ou modificar essa imagem. Nós temos que saber comunicar ao empresário de que nós queremos entender o negócio dele, para que as informações que nós temos, a expertise que nós temos, vão ser aplicadas preventivamente a ele. Ele não precisa esperar ter um problema, né, para consultar um advogado. E você levar isso para dentro da empresa e aquilo vai melhorar o negócio dele. Vai melhorar com números mesmo. E aí o advogado tem que saber fazer conta para o empresário. ROI, não sei o quê. Você tem que dizer para ele, ó, você tá me pagando aqui uma consultoria X, mas vai dar o resultado 10X, entendeu? Às vezes eu brinco com o empresário e diz, não, mas você está muito caro. Eu digo, vamos ser sócio nesse negócio. Eu entro no meu trabalho, tu entra com a tua empresa e o que a gente diminui meio a meio. Não, aí você quer demais. Eu digo, mas você não acredita, vai no risco. Mas é uma brincadeira que a gente faz, mas é porque eu acredito que essa é a postura e a linguagem que o empresário entende. Perfeito. Não é a Constituição. Não estou falando que isso não é importante, mas isso você guarda para você e aplica na prática. Mas na prática você tem que saber conversar com o empresário. E o empresário ele quer ouvir de economia, ele quer ouvir de contabilidade junto com economia, com estratégia, com administração, com RH. É você fazer esse ecossistema e você trazer para ele de informação. E explicar para ele que aquela informação solta na cabeça dele não vai servir para nada, porque ele precisa de pessoas que apliquem no dia a dia. Então, eu acho que é isso que eu gostaria que, inclusive OAB, faculdade, nós estamos aqui numa faculdade, focassem que no ensino jurídico, a ensinar isso também. A ensinar a pensar fora da caixa, a ensinar como se comunicar, a ensinar como se, no melhor sentido da palavra, se vender, a convencer. E não só jurídico, direito. Né? O direito, ele por si só, o empresário agora ele vai lá no chat, não sei quem, bota lá, sai uma resposta e ele acha que já entendeu de tudo. Mas não é. Por quê? Porque cada vez mais não interessa as respostas, interessa as perguntas. Perfeito. Interessa as perguntas. Então, quem sabe fazer pergunta, hoje larga mais na frente do que quem acha que sabe as respostas. Bem, pessoal, esse foi o Dr. Leonardo Carvalho. Leonardo, agradecer a participação no Record Jurídico. Eu queria que você deixasse o seu @, para que o nosso público pudesse ver mais sobre esse conteúdo e também falar dos seus projetos lá no Instagram, falar do site, fica à vontade. A gente está, como eu falei ali embaixo, repaginando tudo, né? Nós, graças a Deus, estamos num momento de expansão, tanto material como virtual, marketing, toda essa parte, né? O Léo Carvalho ADV, né? É o nosso Instagram. O do escritório nós estamos terminando de construir, porque a gente não gosta de dar um passo maior do que a perna, né? Então, uma estruturação física foi necessária, agora uma estruturação de equipe necessária. Terminamos o nosso site, que eu não quero que seja só um site para dizer que existe. Nós terminamos um site em que ele está acoplado a um canal de denúncia próprio, ele já tem um questionário com algumas perguntas bem simples em que o empresário pode respondê-las lá gratuitamente e ele recebe um diagnóstico de que momento, em que grau de risco ele está exposto dentro da empresa dele. Então tem perguntas sobre societário, tem perguntas sobre o tributário, sobre o trabalhista, LGPD, pouco de compliance. São perguntas simples, qualquer empresário responde rapidamente. Cria-se um score ali e rapidamente ele recebe um diagnóstico onde se aponta as maiores fraquezas dele. Ali é de graça aqui para ele, a gente só entrega a informação e ele nos procura se achar que nós poderíamos contribuir com isso. Nosso site é leonardocarvalhoadvogados.com.br. Lá também nós temos um negócio que eu quero ainda conversar com você aqui quando encerrar. Nós temos um hub jurídico. O que é isso? A ideia é que o escritório, você conversa com o empresário, aí você fala para ele,
no empresário, no trabalhista empresarial, né? Que você faz. Olha, aqui você está com um risco que você não tem alguns programas, você não tem um problema aqui em R1 agora e tal. Aí ele fala, e aí? E aí que a gente não faz tudo, a gente faz jurídico, mas o que a gente sempre tem. Para cada aspecto desse que a gente identifica, nós temos um grupo de parceiros em que a gente monta um projeto multidisciplinar, com contabilidade, assessoria financeira e de controladoria, RH, então, gestão de contratos. Então, tudo isso nós temos uma parceria dentro do nosso site, que você pode identificar os parceiros. E no momento em que a gente apresenta o projeto, a gente é bem transparente em dizer que vai ter que contar com a contribuição de outras áreas para fazer um projeto completo. Então, isso no nosso site você também já acessa. Então, aí agora nós vamos passar para o marketing, que é outra coisa que nós vamos conversar depois, porque não adiantaria fazer um marketing perfeito e a coisa que a gente quer que aconteça, exploda de clientes e você não conseguir atender. O cliente hoje, o que ele mais... Ele não quer saber se você sabe direito, ele quer que você dê atenção à demanda dele. Então, você tem que estar bem estruturado para que não deixe isso, você perder isso, senão você é um suicídio profissional, tá bom? Para você que ficou até aqui, agradecer por ter assistido esse episódio, convidar para compartilhar, curtir esse episódio, comentar, mandar para aquele empresário que você acredita que esse conteúdo é extremamente valioso, né? Obrigado, Leonardo, por ter vindo, meu irmão. Nada. Seja sempre bem-vindo ao Record Jurídico, ao programa ao vivo que acontece de segunda a sexta-feira. Esse episódio também será reproduzido lá, tá bom? Tchau, tchau.